Olá! Sabe aquela discussão que parece que nunca acaba? Evolução contra a criação divina? Pois é, a teoria da evolução é um dos pilares da biologia, mas ainda hoje gera muito debate. A questão é, o que pensa sobre isso a galera que está na linha de frente, os futuros biólogos? Uma pesquisa recente nos deu umas pistas bem interessantes sobre como a próxima geração de cientistas lida com esses dois mundos. E aí, fica a pergunta no ar. Evolução é ciência ou é uma questão de crença? Parece simples, né? Mas a resposta, acredite, não é tão direta assim. Para a gente tentar entender essa complexidade toda, vamos analisar o que pensa um grupo bem específico, os estudantes que estão se preparando para serem os biólogos de amanhã. A nossa análise vai se aprofundar nos dados de uma pesquisa feita com 22 aspirantes a biólogos aqui no Brasil. Pode parecer uma amostra pequena, mas as respostas deles funcionam como um termômetro, sabe? Medindo as ideias e crenças que vão, de certa forma, moldar a ciência brasileira no futuro. Bora ver quem são eles? Primeiro de tudo, a idade. Olha só, a grande maioria, quase 60%, tem entre 17 e 20 anos. Isso é super importante porque a gente está falando de mentes em plena formação, bem no momento em que elas estão solidificando o conhecimento científico. Eles são literalmente o futuro imediato da biologia. Outro dado que salta aos olhos é o gênero. Quase 70% são mulheres. E esse número não é por acaso, não. Ele reflete uma tendência que a gente já observa de um aumento de mulheres nas ciências biológicas no Brasil, o que com certeza pode trazer novas e importantes perspectivas para a área. E para fechar esse perfil, a religião. O que a gente vê aqui é um verdadeiro mosaico de crenças. Um grupo bem grande de agnósticos, depois vem os cristãos e os ateus. Essa diversidade toda é o palco perfeito para o conflito central que a gente vai investigar agora. Como é que se concilia a fé pessoal com as evidências da ciência? Bom, agora a gente entra no coração do debate. A origem da vida foi um ato divino ou foi resultado de processos naturais? É essa pergunta que muitas vezes coloca a fé e a ciência em rota de colisão. Vamos ver como esses futuros biólogos, com toda essa diversidade de crenças, responderam a isso. A primeira pergunta foi bem direto ao ponto. A vida na Terra foi criada por Deus? E a resposta, olha, é taxativa. Metade do grupo discordou fortemente dessa ideia. Isso já sinaliza uma inclinação bem clara para explicações que não dependem de uma intervenção divina, né? Agora, olha só que interessante o que acontece quando a gente vira a pergunta. Quase 70% concordam fortemente que a evolução rolou por processos naturais, sem a ação de uma divindade. O contraste com o slide anterior é gritante e mostra um alinhamento muito forte com a visão da ciência. O que esses dados mostram, no fundo, é o clássico debate entre a evolução e o que a gente chama de criacionismo. O criacionismo, como está aqui na definição, parte do princípio de que a vida é fruto de um ato de criação divina. E, pelo visto, para a maioria desses estudantes, essa visão já não parece ser a resposta completa. Ok, ter uma opinião sobre evolução é uma coisa, mas será que eles realmente dominam os conceitos científicos por trás dela? Agora a gente vai um pouco mais fundo para testar o conhecimento técnico desses futuros biólogos sobre os pilares da teoria da evolução. Para a gente entender de verdade o pensamento evolutivo, é legal olhar para trás e ver o que se pensava antes. A ideia que dominava o mundo era o fixismo. Basicamente, a crença de que as espécies não mudam, que elas foram criadas de um jeito e continuam assim para sempre. Foi essa barreira que a ciência moderna teve que derrubar. E, como era de se esperar de um grupo de futuros cientistas, a ideia do fixismo é amplamente rejeitada. Mais da metade discorda com muita força, o que mostra que eles já internalizaram um conceito básico da biologia: a vida está em constante transformação, ela não é estática. E se eles rejeitam o fixismo, o que eles aceitam no lugar? A resposta é bem clara. Quase 73% concordam plenamente com um dos conceitos mais bonitos e centrais da evolução, o da ancestralidade comum. A ideia de que toda a vida no planeta está conectada, como numa imensa árvore genealógica. Agora, vamos tocar num ponto bem sensível. Um dos argumentos mais famosos usados para tentar invalidar a evolução. Aquela história de que ela é apenas uma teoria. Vamos ver se esses estudantes caem nessa armadilha das palavras ou se eles entendem o verdadeiro peso que teoria tem na ciência. A frase é essa aí. A evolução biológica é só uma teoria. Quantas vezes a gente já não ouviu isso, né? O problema todo está nessa palavrinha, só, que tenta reduzir uma construção científica gigantesca e super robusta a um mero palpite, um achismo. Mas olha só a resposta dos estudantes. É um não gigantesco.
Mais de 72% discordam totalmente dessa afirmação. Eles claramente não caem nessa confusão. Mas por que essa distinção é tão importante assim? A resposta está aqui, na definição do que é uma teoria científica. No linguajar da ciência, a teoria não é sinônimo de achismo ou suposição. Pelo contrário, é o grau mais alto de certeza que se pode alcançar. É uma explicação super completa, testada e confirmada milhares de vezes. Pensem na teoria da gravidade. Ninguém duvida dela, né? A teoria da evolução está nesse mesmo patamar. Então, a gente explorou as crenças, testou os conhecimentos. O que esse retrato todo nos revela sobre a mentalidade da próxima geração de biólogos? Vamos juntar todas as peças agora. O que a gente vê é um retrato bem nítido. Estamos diante de uma geração que já entra na faculdade de biologia com uma base científica muito sólida. Eles aceitam a evolução por processos naturais, entendem o conceito de ancestralidade comum, rejeitam de cara ideias ultrapassadas como o fixismo e, o que é crucial, não se confundem com o falso debate de a evolução ser só uma teoria. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar um pouco. Se este é o ponto de partida de quem está só começando a carreira na biologia, qual é o real poder da educação formal para moldar nossa compreensão de onde viemos, de como a vida se tornou o que é? Os dados sugerem que esse poder é imenso, e isso, com certeza, nos dá muito o que pensar.